Uma boa noite a todos e todas, aqueles que estão entrando na nossa atividade de hoje. Terceiro dia, então, do encontro de 15 anos do Espaço Marx de Campo Mourão. O espaço que foi criado aqui desde 2007, na antiga Faculdade Estadual de Campo Mourão, hoje Universidade Estadual do Paraná, que compõe 7 campi. Então, é um prazer, na noite de hoje, estar recebendo o professor Ranieri, que gentilmente aceitou o convite do Espaço Marx para fazer uma contribuição no nosso processo formativo, para aprofundar a discussão sobre o método em Marx, e com certeza será de grande valia, né, as contribuições que o professor trará para o nosso grupo, para todos nós, para que possamos continuar a nossa luta em defesa de uma sociedade para além dessa que nós estamos vivendo, que é a sociedade burguesa. Então, hoje é o terceiro encontro, fizemos 3 encontros, então, compõem o nosso encontro de 15 anos do Espaço Marx. No dia 25, tivemos o professor Ivo Tonet, que tratou Marx e a questão do pluralismo metodológico. Ontem, dia 26, discutimos o tema o método de Marx a partir da ontologia de Lukács. E hoje, dia 27 de outubro, discutiremos o tema o método em Marx, a verdade e a essência da verdade, a essência da matéria, com o professor Ranieri. Eu gostaria só de informar aos presentes a respeito da certificação desse evento. A gente não enviará os certificados por e-mail, mas eu vou colocar aqui um link no qual, daqui uns 40 dias, vocês poderão entrar no próprio site da universidade e imprimir a certificação ou salvar em arquivo. Então, a gente está entendendo aí que aqueles que participaram do evento como um todo, a gente vai dispor, né, dessa certificação para aqueles que tiverem interesse. Bom, então, mais uma vez agradeço o professor Ranieri, professora Sandra, que está aqui comigo para mediar essa discussão, e passo a palavra para a professora Sandra para proceder à apresentação do professor Ranieri. A professora Sandra também fará a mediação dessa atividade. E lembrando que as questões vocês poderão fazer diretamente no chat e a gente passa, após a exposição do professor, para que ele possa responder alguma dessas questões. Então, uma boa atividade a todos nós. Professora Sandra? Boa noite, então, a todos que nos acompanham nessa terceira atividade do evento do método. Boa noite, professor, é um prazer estar aqui com o professor. Eu vou fazer uma breve apresentação e depois o professor dá início à sua exposição. O professor é associado no curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, no campus do Rio das Ostras. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordena o Laboratório de Estudos em Teoria Social, que estuda as principais obras da teoria social inaugurada por Marx. Tem experiência na área de ciências sociais, atuando principalmente nos seguintes temas: estética, teoria social e sociologia clássica. Professor, fique à vontade para sua exposição. Ao final, como o Osmar disse, eu apresentarei as problematizações que forem apresentadas no chat, e aí o professor, à medida do possível que se organizar, responde como bem pretender. Bem-vindo, fique à vontade, e boa noite para todos que acompanham aqui. Obrigado, muito obrigado, Osmar, muito obrigado, Sandra. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. É um prazer participar desse evento, prazer fazer parte desse momento de vocês. É sempre bom encontrar camaradas como vocês que estão construindo, né, momentos como esses, que a gente pode discutir a teoria de Marx, a teoria social marxista, enfim, autores como o próprio Marx e seus grandes seguidores.
críticos da economia burguesa, críticos da sociedade burguesa, né? É sempre um momento muito especial, sempre um momento muito importante que a gente faça eventos como esses que vocês estão organizando, e agradeço de coração a oportunidade de participar aqui com vocês. Então, eu gostaria de falar, né, sobre esse tema, o método em Marx, que é na verdade, fruto de um livro que eu lancei, tive a oportunidade de lançar pela editora Papel Social, né, o método em Marx, a verdade e a essência da matéria, que é um... Isso, exatamente, Osmar. Sua câmera está mais clara do que a minha. Obrigado pela divulgação. É um texto polêmico, né? Eu tento resgatar algumas categorias do método de Marx, exatamente essas duas que estão no subtítulo do livro, né? A verdade e a essência, já que hoje em dia nas ciências sociais essas categorias elas ganham outros contornos, enfim, que não são aqueles dados por Marx, né? E, na verdade, são não apenas duas categorias, mas no subtítulo existe uma terceira, né, que é justamente a matéria, a verdade e a essência da matéria, né? Porque Marx confere a essas categorias um caráter material, um caráter objetivo, que eu tento resgatar no meu livro, né? Aos poucos, assim, nos 3 capítulos do livro, eu tento expor de alguma maneira, da maneira mais acessível possível, né? Divulgar o método de Marx, não é? Da maneira como eu interpreto, chamando atenção, né? Focando nessas 3 categorias, poderíamos dizer assim, né? Verdade, essência e a matéria, não é? Eu vou fazer uma exposição aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço a todos que estão nos assistindo aqui. Espero que eu faça justiça à presença de vocês. Vocês estão perdendo um pouquinho do precioso tempo de vocês para me ouvir aqui. Realmente agradeço a presença de todos. Eu vou fazer uma exposição aqui, se vocês me permitem, sobre alguns dos assuntos que eu trato no livro, né? Então, no livro, eu pretendo chamar a atenção para o caráter objetivo da teoria em Marx, né? Marx pensando a teoria como a reprodução do movimento do objeto, né? Para Marx, a teoria é a reprodução do movimento do objeto, né? Ele logo, desde sempre, né? Ele atribui à teoria esse caráter objetivo, né? A um objeto dado, e a teoria apenas, né? Apenas entre aspas, reproduz o seu movimento, né? Esse objeto tem uma autonomia diante da teoria, esse objeto tem uma autonomia diante do sujeito da ciência, do sujeito da razão, do sujeito da teoria. Esse objeto se movimenta e o que o sujeito da ciência, o sujeito da razão deve fazer é reproduzir esse movimento, não é? Isso quer dizer que para Marx a teoria não constrói o objeto, né? Ela apenas, e esse apenas entre aspas, porque isso significa muito, né? Reproduz as suas características na forma ideal, né? Na forma de abstrair suas categorias, são as suas condições de ser, né? Do seu ser. Com essa proposta desse caráter objetivo da teoria, perdão, Marx, ele se desvincula de qualquer forma de idealismo, né, para pensar a teoria, essa relação entre o sujeito da ciência e o objeto a ser apreendido pela ciência, né, o sujeito da razão e o objeto a ser apreendido pela razão. Não é a ciência que constrói o objeto, não é a razão que constrói o objeto, não é a ciência que projeta um objeto, não é a razão que elabora o seu objeto, né? Na verdade, já existe um objeto dado, já existe uma matéria a ser capturada pela razão, pela ciência, e o que a ciência faz é se debruçar sobre esse objeto e capturar
seus pormenores, como diria Marx, né? Uma expressão utilizada por Marx, né? Capturar seus pormenores, os pormenores da matéria, não é? Isso significa teoria para Marx, não é? E o método, ele participa desse processo como um instrumento da teoria para a apreensão do objeto, né? Esse método de Marx, ou método dialético, né, é justamente por se tratar do método mais apropriado, mais adequado para a captura da própria história, né? Como a história ela mesma é um ininterrupto movimento de construção e reconstrução de relações, né? Apenas a dialética, por pressupor o movimento, poderia capturar o movimento autônomo da história, né? O movimento do objeto, né? Marx é dialético, não é por outra razão, não é? Marx é dialético porque a própria história, ela em si mesma, ela é dialética, não é? Ela está em movimento, ela está sempre em movimento, não é? A dialética pressupõe o movimento. A dialética, quando se fala em dialética, né? Primeiro termo que vem na nossa cabeça, primeira ideia que vem à nossa cabeça quando se fala em dialética é o próprio movimento, né? Considerar a história não estática, considerar o objeto a ser apreendido pela razão não em ordem ou estática, mas sim em eterno movimento, não é? Hegel, como vocês sabem, né? Hegel foi aquele primeiro autor, primeiro filósofo, não foi o primeiro dialético, mas foi o primeiro a apresentar a dialética numa forma sistemática, né? Numa forma organicamente sistemática, né? Mas só que, como Marx dizia lá na Miséria da Filosofia, Hegel ele acaba apresentando a dialética numa forma de conceitos filosóficos, numa lógica filosófica, né, a ideia da tese, antítese e síntese, e que Marx vai trazer essa lógica dialética, vai trazer para compreender o movimento de relações concretas no interior da própria história, né? Marx era um dialético materialista, né? Ele vai compreender homens e mulheres de carne e osso, né? Nas lutas de classe, né? Para Marx, qualquer greve que façamos, né? Tem um caráter dialético, né? Eu costumo brincar com os meus alunos nessa ideia, né, de tentar entender a tese, antítese e síntese nas lutas de classe. Se uma determinada categoria faz uma greve pedindo 10% de aumento de salário, os patrões oferecem 2% de aumento e chegam ao acordo de que virá 5%, não é? Nesse exemplo básico de lutas de classe, uma greve de uma determinada categoria, já existe esse movimento dialético, né? De uma tese, os 10% que a categoria reivindica, uma antítese, os 2% que os patrões oferecem, e uma síntese, os 5% que resulta do acordo entre o movimento sindical e o movimento patronal, né? Só nesse exemplo básico de lutas de classe, já temos aí a maneira como Marx pensa a dialética sendo incorporada para pensar as relações concretas no interior da própria história, não é? Mas o método em si de Marx, o caráter materialista desse método, se expressa quando ele vai pensar o terceiro item que ele escreveu para a introdução aos Grundrisse. Vejam bem do que se trata. O grande texto que Marx nos ofereceu sobre método é um texto que Marx escreveu os Grundrisse, não é? Os esboços daquilo que seria o Capital, nos anos de 57, 58, 1857, 1858, e exatamente no ano de 57, 1857, ele escreveu uma introdução, não é? Uma introdução que seria aproveitada numa publicação logo posterior de Marx, na Contribuição à Crítica para a Economia Política, mas Marx descartou essa introdução e permaneceu sem ser publicada, não é? Até o século XX. O que nós temos nessa introdução? No terceiro item, nós temos lá o método da economia política, né? O trecho onde Marx expõe o método dos economistas, o método da economia política, e sobre a exposição, né,
por cima da exposição, ele faz a sua crítica anunciando aquele que seria um método que ele considera como um método autêntico para se apreender o objeto, né? Ali, Marx ele diz que para a ciência social, existe um ponto de partida, que é o que ele chama de concreto real, né? O que é o concreto real para Marx? É a própria vida cotidiana na sociedade capitalista, né? Se a gente pensar a sociedade capitalista como o grande objeto a ser apreendido por Marx, e o concreto real como ponto de partida da teoria, a vida cotidiana na sociedade capitalista é esse concreto real, né? A vida cotidiana na sociedade capitalista é o ponto de partida para a teoria de Marx, para a crítica da economia política que ele pretendia fazer, não é? E se a gente pegar, por exemplo, a primeira frase do primeiro capítulo do primeiro livro do Capital, o que Marx diz nesse primeiro enunciado, nas primeiras linhas do primeiro capítulo do livro 1 do Capital? Ou seja, um ponto de partida mais efetivo do que esse, impossível, né? O primeiro enunciado que Marx faz no livro 1 do Capital. Ele diz lá que a riqueza na sociedade capitalista, em sociedades que se baseiam no modo de produção capitalista, a riqueza aparece como um amontoado de mercadorias. E aí ele parte para analisar a mercadoria como um elemento basilar, não é? Da sociedade capitalista. O ponto de partida para Marx é a mercadoria, para se pensar a sociedade burguesa, não é? Para se pensar a sociedade capitalista, não é? Esse é o ponto de partida de Marx, e é de fato a vida cotidiana numa sociedade burguesa, não é? Se a gente olhar em volta, nós estamos rodeados de mercadoria, existem mercadorias por tudo quanto é lado. Basta qualquer um aqui de nós olhar em volta, o que nós temos na nossa vida cotidiana, esse amontoado de mercadorias de que Marx fala, não é? Mas o concreto real é apenas o ponto de partida. Marx não se atém ao concreto real. Ele vai na direção daquilo que ele chama de concreto pensado, né? Abstraindo as categorias do objeto, abstraindo as categorias da própria mercadoria, não é? Aí ele começa a refletir sobre a mercadoria. Ele fala que a mercadoria, ele começa a abstrair essas categorias que estão no próprio objeto, que estão na própria mercadoria, não é? Ele vai do real, do realmente existente, para o ideal, e vai fazer a viagem de volta depois, não é? Ele começa a pensar a mercadoria, ou seja, abstrair essas categorias, né? Do concreto real para o concreto pensado. Ele fala do valor de uso da mercadoria, fala do valor de troca, fala do valor de uso como sendo a utilidade, o valor de troca como sendo o dispêndio de energia humana, a utilidade como sendo fruto de um determinado trabalho concreto, dispêndio de energia humana como sendo fruto da dimensão abstrata do trabalho, isso tudo para fechar na força de trabalho, não é? Marx termina provisoriamente, né, sempre temporariamente, a análise da mercadoria, se remetendo à força de trabalho, à obra humana como sendo a criadora das mercadorias, não é? Então, se a gente pensar que o concreto real é a mercadoria, a gente chega, abstraindo suas categorias, até pensar a mercadoria como um produto da força de trabalho. Existe humanidade por trás da mercadoria, não é? Marx, abstraindo as categorias da mercadoria, ele vai chegar até a ideia da obra humana, né? O valor da mercadoria, os valores produzidos, a riqueza produzida na sociedade burguesa é fruto da força de trabalho, é fruto da obra humana, não é? Fazer a viagem de volta, como Marx diz, é justamente retornar ao cotidiano, o cotidiano, mas dessa vez capturado, né? Pensado, refletido em suas categorias, né? Compreendendo sob nova forma, né? De um outro modo, né? Esclarecido, iluminado, desvelado pela razão, não é? Se este livro aparece como sendo uma mercadoria, com Marx abstraindo suas categorias, ele passa a ser compreendido na sua essência como fruto da força de trabalho, né? Fruto da obra humana, ou seja, aparece no nosso cotidiano como uma mercadoria, mas na sua essência ele é uma obra humana, não é? Vejam como o método de Marx é uma condição para desvelar, não é, todo o fetichismo que aparece
diante dos nossos olhos e descobrir por trás desse fetichismo a obra humana, né? A humanidade que existe por trás dessa obra, não é? A mercadoria, Marx vai dizer que ela é o singular que aparece diante dos nossos sentidos e a força de trabalho é universal, não é? Por mais singular que seja uma mercadoria, qualquer mercadoria que seja, ela tem por trás dela um fato comum, como fenômeno comum, como elemento universal de todas elas, fato de que elas são fruto da força de trabalho, né? Se é uma mercadoria, ela vai ser necessariamente fruto da força de trabalho. Daí a distinção tão cara para Marx entre aparência e essência, não é? O objeto aparece como mercadoria e, na sua essência, ele é obra humana, não é? A essência é aquilo que está por trás da aparência, não é? A força de trabalho que está por trás desse objeto que aparece aos nossos sentidos como uma mercadoria, não é? A aparência é sempre enganosa, não é? A verdade é que está por trás da sua presença imediata, não é? Quando Marx e Engels dizem lá na ideologia alemã que a história é a única ciência existente, é justamente isso, né? Você buscar por trás das aparências, buscar por trás do concreto real, buscar por trás da nossa vida cotidiana a história que engendrou aqueles objetos ali que nos circundam na nossa vida cotidiana, né? Que nos envolvem na nossa vida cotidiana. Esses objetos não nasceram do vazio, né? Existe uma história por trás dele. Existe uma história por trás desses objetos, dessas mercadorias, né? Há sempre um processo histórico que faz com que os objetos nasçam, né? Que eles venham à tona, né? Que cheguem à superfície e apareçam no nosso cotidiano, né? Mercadoria que nasce da apropriação da natureza pela força de trabalho no interior de uma indústria, enfim, uma força de trabalho explorada num determinado ramo da indústria, produção de mais-valia e por aí vai, não é? Um longo processo de ações para que a mercadoria chegue ao nosso cotidiano, para o nosso consumo, né? Processo histórico é justamente isso, né? É esse intervalo que existe entre a essência de um objeto e a sua aparência, né? A essência de um objeto como obra humana, uma força de trabalho se apropriando da natureza para que apareça no nosso cotidiano como uma mercadoria, não é? A ideia de Marx para ir além da aparência tem um significado, vejam bem. Por que temos que ir para além da aparência, segundo Marx, né? Porque o aparente permite apenas descrever o objeto, não é? A forma, o volume, a simetria, a densidade, enfim, as proporções de um objeto, não é? Se a gente se atém apenas à forma como aparece no nosso cotidiano esse objeto, a gente vai descrever apenas características formais desse objeto, né? Sua forma, seu volume, sua simetria, enfim, seu peso e por aí vai, né? Não descobriremos assim a sua essência, né? Não descobriremos a obra humana por trás desse objeto, né? Cairíamos assim no método positivismo, apenas a observação e a descrição do que está como aparente nesse método, nesse objeto, não é? Marx, ele criticou um filósofo anterior a ele, chamado Ludwig Feuerbach, né? Feuerbach, ele tinha uma proposta de filosofia, de método, que ele acreditava que a verdade dos objetos estava na sua certeza sensível, naquilo que ele chamava de certeza sensível, né? Chegaríamos à certeza sensível de um objeto contemplando esse objeto, com a contemplação dos objetos, né? Quando Feuerbach propõe a contemplação dos objetos, ele está apenas atendo à sua aparência, não é? Vamos contemplar esse objeto, vamos observar esse objeto, não é? É um método que acaba prescindindo da história, de todo o intervalo histórico, né? De todo o processo histórico, de toda a processualidade que fez com que esse objeto chegasse para o nosso consumo, né? Esse método prescinde da história e, por isso, não nos dá a essência dos objetos. Né? O que Feuerbach chama de contemplação atém-se apenas à aparência. O que Marx chama de dialética, na verdade, captura a essência desse objeto. Né?
Marx e Engels, quando escreveram sobre a certeza sensível de Feuerbach, neste livro, né, Ideologia Alemã, eles dão um exemplo da cerejeira, como a cerejeira chegou até as terras alemães, não é? Para que a cerejeira chegasse até a contemplação, a observação de Feuerbach, até a certeza sensível de Feuerbach, é necessário um conjunto de relações de produção, de comércio, conjunto de relações de importação e exportação de mercadorias, porque todas as árvores frutíferas, na sua grande maioria, segundo Marx, são frutos dessas relações. Nenhuma é alemã de fato, né? Foi necessário um conjunto de relações de importação e exportação de mercadorias, de produção e comércio de mercadorias, para que a cerejeira, assim como outras árvores frutíferas, chegassem até a Alemanha. E aí sim se oferecessem para contemplação de Feuerbach, não é? Mas existe uma totalidade de relações, não é? Para que a cerejeira chegasse até lá, o que a gente não consegue capturar essa totalidade de relações se a gente apenas contempla o cotidiano, né? Há uma totalidade de relações por trás do cotidiano, é todo o processo histórico que faz com que as coisas cheguem ao nosso cotidiano, como a cerejeira chega ao cotidiano de um alemão, não é? Desde a apropriação da natureza até o consumo cotidiano das mercadorias, há essa totalidade de relações, né? E o método de Marx é justamente isso, né? Inserir os objetos no interior dessa totalidade de relações, não é? Vejam bem, Lukács, um grande filósofo marxista, ele dizia que o método de Marx é uma crítica da vida cotidiana. Vejam bem. Lukács, ele dizia que o método de Marx é a crítica da vida cotidiana. O que significa ser crítica da vida cotidiana? Significa não aceitar o cotidiano em sua forma imediata, não é? Significa não aceitar o cotidiano na sua forma imediata, aquilo que está imediatamente disponível para os nossos sentidos, para o nosso tato, para a nossa visão, não é? Se aceitamos aquilo que está imediatamente disponível para os nossos sentidos no nosso cotidiano, nós não chegaremos a pensar esses objetos como obra humana, ficaremos apenas nesse aparente, o objeto como um fetiche, como uma mercadoria, não é? Quando Marx chega até descobrir a força de trabalho por trás das mercadorias, ele está fazendo essa crítica à vida cotidiana. Crítica à vida cotidiana significa não aceitar a vida cotidiana da maneira como ela está disponibilizada, da maneira como ela está disponível para os nossos sentidos, para a nossa imediaticidade, né? Aqui, perto, né? Criticar a vida cotidiana significa ir atrás da essência dessa vida cotidiana, não é? E Marx vai além disso, né? Não só o seu método significa a crítica da vida cotidiana, como ele diz que apenas do ponto de vista do proletariado, a verdade é capturável, a verdade é apreensível. Marx diz que apenas do ponto de vista do proletariado nós podemos chegar à verdade dos objetos dados numa sociedade capitalista, não é? Apenas adotando o ponto de vista do proletariado, nós podemos capturar a verdade sobre a mercadoria, não é? Trata-se de uma autoafirmação do proletariado nas lutas de classe, não é? Apenas a classe trabalhadora pode desvendar as contradições da sociedade burguesa justamente por não ter compromisso com as suas relações de dominação, por não ter compromisso com as relações de dominação postas na sociedade burguesa, não é? O proletariado, por não ter compromisso com as formas da sociedade burguesa, com as relações sociais de produção burguesa, ele pode chegar até a verdade sobre as relações burguesas, não é? Ele pode capturar a verdade fica apreensível por parte do proletariado, né? A possibilidade de se pensar uma categoria como a verdade numa sociedade burguesa apenas se dá para aquele que adota o ponto de vista do proletariado.
não é? É apenas uma possibilidade, porque não significa de forma tão direta assim que bastaríamos adotar o ponto de vista do proletariado que a verdade estaria dada de uma vez por todas. Não, a possibilidade de se capturar a verdade está dada adotando o ponto de vista do proletariado, muito embora isso não seja feito sem mediações, muito embora isso não seja feito de forma direta, não é? Como a burguesia tem compromisso com a ordem, como a burguesia tem compromisso com aquela ordem que leva o seu nome, com a ordem burguesa, não é? Como a burguesia é a classe dominante, o intelectual burguês não está em condições de descobrir a essência das coisas, a essência dos objetos postos pela dinâmica da sociedade burguesa, né? Porque isso significa chegar até a força de trabalho, significa dizer que a riqueza produzida na sociedade burguesa é fruto da força de trabalho, é fruto da obra humana, é o proletariado, é a classe trabalhadora que está calejando suas mãos para produzir a riqueza que é apropriada de forma privada pela sociedade burguesa, não é? Se a burguesia dissesse as verdades sobre a sua própria a sociedade que leva o seu nome, sociedade burguesa, ela entregaria o ouro ao bandido, não é? O método dialético, não é? O método que descobre a obra humana por trás da realidade coisificada da sociedade burguesa é um método ameaçador para a ordem burguesa, não é? É um método que significa uma ameaça para a ordem burguesa, não é? Não há, portanto, para Marx nenhuma neutralidade, né? Não há para Marx nenhuma neutralidade. Marx nunca pensou a ciência social, nunca pensou a filosofia, nunca pensou qualquer outro tipo de reflexão sobre a sociedade como algo imparcial, como algo neutro, não é? Pelo contrário, não é? Nós devemos adotar o ponto de vista da classe trabalhadora, não é? Para que se consiga chegar às verdades da sociedade burguesa, é preciso tomar partido da classe trabalhadora, não é? Assumir seu ponto de vista, não é? Mesmo que um autor se diga imparcial, ele está tomando partido de uma determinada classe, não é? Mesmo que o autor se diga neutro, ele está tomando partido de uma determinada classe, né? Não há conhecimento desprovido de parcialidade, não é? É até pré-condição para chegarmos às verdades que não sejamos neutros, né? É até pré-condição para se chegar à humanidade que está por trás, que subjaz as coisas da sociedade burguesa, as coisas que aparecem no cotidiano da sociedade burguesa, que a gente não seja neutro, que a gente não seja imparcial, né? Devemos necessariamente adotar o ponto de vista da classe trabalhadora para que essas verdades sejam apreensíveis, né? Não há, portanto, conhecimento desprovido de parcialidade, né? Tem uma frase famosa do Max Frisch, né, suíço Max Frisch, que isso se tornou meme nas redes sociais, enfim, é reconhecível por muitos de vocês, a ideia de que numa sociedade entre ricos e pobres, né, numa sociedade dividida entre classes dominantes, exploradoras, e classes dominadas e exploradas, aquele que optou pela neutralidade já fez sua escolha pelo mais forte, não é? Isso já se tornou meme aí pelas redes sociais, meio que vulgarizado pelas redes sociais, mas é um fato, não é? É um fato. A ideia da neutralidade é sempre defendida por autores que adotam um ponto de vista da burguesia, né? Como, enfim, poderia citar vários aqui, mas só para ficar em dois exemplos mais clássicos, Emílio Durkheim e Max Weber, não é? Dois grandes sociólogos, enfim, inteligentíssimos, que produziram uma ciência interessantíssima, não é? Mas, enfim, autores ligados, vinculados à inteligência burguesa, que se diziam, cada um à sua maneira, neutros, né? Sobre essa verdade, né? Sobre a categoria da verdade em Marx. Marx, ele qualifica a noção de verdade como sendo objetiva, não é? Verdade que pertence ao objeto, não é?
a essência dos objetos pertence ao próprio objeto, né? A verdade e a essência da matéria, né? Está na matéria, está no objeto, não é? É uma verdade pertencente aos objetos, não é uma projeção mental subjetiva do sujeito da razão, não é? Não é uma vontade de Marx que as coisas que nos rodeiam no cotidiano sejam mercadorias, né? Elas são objetivamente mercadorias, queiramos ou não é? É uma verdade que pertence ao objeto, né? Marx diz lá que as categorias são condições de ser, são aspectos da própria existência da mercadoria, não é? Quando Marx diz lá que a mercadoria tem um valor de uso, um valor de troca, não é? Esse valor de uso, esse valor de troca está de fato na mercadoria, está de fato na objetividade da mercadoria. Não foi Marx que imputou, que atribuiu, né, um valor de uso à mercadoria, que atribuiu um valor de troca à mercadoria, não, está lá de fato, um valor de troca está lá de fato, um valor de uso, não é? A verdade para Marx, ela é objetiva, ela pertence aos objetos, não é? Não é uma verdade subjetiva, portanto, né? Não é uma atribuição do sujeito da ciência para o objeto, não é? Que parte do sujeito, não é? Não é uma verdade que parte do sujeito, pelo contrário, parte da própria objetividade da matéria. E também não é absoluta, não é? A verdade para Marx também não é absoluta. Não é para Hegel a ideia de que um dia chegaríamos a uma verdade absoluta que conteria todos os conhecimentos possíveis a serem alcançados, e não haveria mais nada para se conhecer sobre determinado objeto, né? Para Marx, a verdade é tanto objetiva quanto particular, não é? Particular no sentido de ser particular historicamente, não é? A verdade absoluta para Hegel é aquela ideia de que absolutamente todos os conhecimentos estariam unificados, como Hegel defende lá nos capítulos finais da Fenomenologia do Espírito, né? A filosofia, a arte, a religião, produzindo conhecimentos que esgotariam aquilo que poderia ser dito sobre um determinado objeto, não é? Mas para Marx não tem esse momento, né, de se determinar absolutamente tudo sobre um determinado objeto. A verdade para Marx não é nem absoluta, não é nem subjetiva, né? Ela é objetiva, pertence ao objeto, e ela é particular, não é? Todo tempo histórico produz suas verdades, né? Quando Marx diz que a riqueza numa sociedade burguesa é um amontoado de mercadorias, ele está dando uma verdade particular ao modo de produção capitalista, ele não está dizendo que é assim no modo de produção feudal, que é assim no modo de produção escravista, não é? Trata-se de uma verdade particular, não é? Circunscrita, limitada ao modo de produção capitalista, não é? Uma verdade objetiva, por estar nos objetos, e particular historicamente, não é? Para Marx, a verdade jamais será absoluta, porque a história é inesgotável, né? A história é um processo ininterrupto de aquisição de novas relações, não é? Que é o princípio básico da dialética, né? De que tudo é transitório, né? Marx dizia lá na Miséria da Filosofia, né? A única ideia de que não se transforma é a própria afirmação de que tudo se transforma, não é? Essa ideia é a única que não se altera, é a única ideia imutável pela própria processualidade da história, não é? A única ideia que não se transforma é justamente aquela que afirma que tudo está num processo ininterrupto de transformação, não é? Então, Osmar, Sandra, é mais ou menos isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre algumas das ideias que eu trago nessa minha tentativa de expor o objeto, o método de Marx, né? Enfim, espero que eu tenha sido exitoso aqui, que eu tenha tido sucesso na minha exposição, que eu tenha esclarecido mais do que obscurecido alguns momentos da minha leitura, né, que eu faço do método de Marx. Novamente, agradeço de coração
aqui a oportunidade de participar com vocês desse evento. Osmar, muito obrigado pelo convite. Sandra, muito obrigado aqui pela mediação. É isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, bastante clara a exposição do professor. Fica aqui como sugestão a leitura do livro do professor Ranieri. Estou quase terminando de ler, atesto que vale a pena estudá-lo, e a partir da exposição que o professor fez, penso que fica muito mais fácil adentrar a leitura do texto. Pessoal, antes de passar para as perguntas, já temos uma aqui no chat, mas eu queria, assim, já deixar aqui registrado para que vocês possam se situar posteriormente à finalização desse evento de 15 anos do Espaço Marx. Primeiro, como eu falei a respeito dos certificados, nós não iremos enviar o certificado por e-mail. Vocês mesmos que terão que entrar na página da universidade para baixar a certificação de vocês. Então, eu vou colocar aqui o link, e vocês guardem esse link, porque será por ele que vocês poderão emitir a certificação de vocês. Só fiquem atentos, porque tem um prazo para tramitação interna até ir para o setor de extensão, que faz a produção da certificação, tá certo? A professora Sandra também irá postar aqui, né, o link para a presença de hoje, e já passo a palavra para a professora Sandra para que ela possa transmitir as questões que apareceram aqui no chat. A Rafa faz uma pergunta aqui: alguém me falou uma vez que o Espaço Marx era positivista. Está correta essa afirmação? Que Marx era positivista, mas aí é para o professor, né? Achei que era para mim. Mas vai lá, Sandra. Tá. Fazer a primeira pergunta é da Alcione Ribeiro Dias. A pergunta é: professor, poderia falar sobre a educação como mercadoria? Então, sim, Alcione, a educação como mercadoria. Marx, ele vê uma tendência no Capital que se configurou com muito vigor no advento do capital monopolista, não é? Que é a ideia de que o capital ele sai das esferas rigorosamente econômicas, né? Sai do processo de produção de mercadorias, estrito senso, né? Quer dizer, continua lá, mas ele se expande para formas, ele passa a explorar formas, outras formas, outros setores, né? Digamos assim, da outras esferas da sociedade, né? Uma dessas esferas é a educação, né? O capital passa a explorar as possibilidades de lucro no interior da educação, né? É um processo que o George Lukács, esse filósofo húngaro que eu já mencionei aqui na exposição, ele vai chamar de reificação do cotidiano, né? O que significa reificação do cotidiano numa sociedade burguesa de capitalismo avançado? Reificação significa justamente esse processo da burguesia, do capital monopolista, de abarcar outras esferas da vida cotidiana para além da economia em estrito senso, né? Durante o século XX, isso ficou muito visível na arte, né? Com toda a discussão em torno da indústria cultural, enfim, feita pela Escola de Frankfurt, Adorno, Hockenheim, como o capital chega até a arte e passa a explorar os lucros possíveis de serem conseguidos na arte, transformando a arte numa indústria, né? Na chamada indústria cultural. E isso acontece na educação também, né? O capital chegando até a educação e transformando a educação numa mercadoria possível de render lucros para o capital, né? Isso é um processo de reificação da vida cotidiana em sociedades de capitalismo avançado, né? Marx viu isso de forma embrionária, né? E conseguiu capturar essa tendência do capital, e autores do século XX, né? Aqueles que falaram bastante
de forma bem relevante, né, sobre o capital monopolista, trataram desse assunto, né? Um deles foi justamente Lukács, que inicia essa discussão num livro de 1923 chamado História e Consciência de Classe, né? Num conjunto de 8 ensaios, justamente o terceiro ensaio é sobre a categoria da reificação, quando Lukács vai dizer justamente isso, né? Que toda a forma da mercadoria passa a dominar o cotidiano da sociedade burguesa, desde o útero, né, do indivíduo até a cova. Nós estamos num eterno confronto com a forma da mercadoria, né, na nossa vida, na sociedade burguesa. A educação, sim, se torna uma mercadoria para render lucros para o capital, não é? A exploração da força de trabalho no âmbito da educação não se dá exatamente como se dá a exploração da força de trabalho no âmbito da indústria, não é? Porque no âmbito da indústria há a produção do mais valor, não é? Um operário recebe 500 e ele produz 1.000, não é? E esses 500 de diferença aí são o mais valor, a mais-valia que ele está produzindo no âmbito da indústria, não é? Na educação, é diversa a exploração da força de trabalho, porque ali não há produção de mais valor, exatamente, né? Eu recebo R$ 100 para dar uma determinada aula, quando, na verdade, a mensalidade do aluno é 500. Isso quer dizer que o patrão, o dono da escola, vai ficar com 400, né? A exploração da força de trabalho porque a mercadoria que eu estou produzindo, a aula que eu estou produzindo, vale 500 e eu estou apenas recebendo 100 para produzir aquela mercadoria, 400 sendo apropriados pelo patrão. Mas não significa a produção de mais valor, de mais riqueza, porque aqueles 500 já existiam no bolso do aluno, né? Quando o aluno paga 500 de mensalidade, os 500 continuam existindo, né? Apenas há uma repartição desigual aí que se configura justamente na exploração, né? Eu recebo 100 e 400 fica para o dono da escola. Lá na indústria, há a produção de mais valor que não existia ainda, né? Valor novo, inédito, né? O que não existe no âmbito da educação, da arte, enfim, por aí vai, né? Os 500 que são repartidos de forma desigual na escola já existiam no bolso do aluno, não é? Agora, lá na indústria, se eu estou recebendo 500 para produzir uma mercadoria que, na verdade, eu acrescento mais 500, esse mais 500, esse mais valor, essa mais-valia, não é? Que eu produzi é algo inédito, é algo que não existia. Mas, enfim, a exploração da força de trabalho acontece numa dinâmica diferente, mas acontece também na indústria, na educação, desculpa. Vou para a próxima. Alguém me falou uma vez que Marx era positivista. Está correta essa afirmação? É uma pergunta da Rafa Rangel. Então, não está correta essa afirmação, não, Rafa. Essa afirmação ela é equivocada. Só um minuto, deixa eu só fechar a porta aqui, porque meus filhos acabaram de chegar da escola, viu, Alcione? Deixa eu só fechar aqui a porta. Posso fazer a próxima ou quer comentar essa? Sim, deixa eu só desenvolver um pouquinho mais. Tá. Mas a vida cotidiana chegou aqui em casa. Durante a minha exposição, minha gata estava me pedindo carinho aqui, vocês não imaginam o aperto que eu passei. Dei um chute nela, tadinho. Mas, enfim. Rafa, não, Marx não era um positivista. O método. Aliás, essa é uma discussão que eu travo exatamente no capítulo 2 deste livrinho, né? Que Marx não era um positivista, não. A recorrência às ciências naturais para Marx não significa uma transposição do método das ciências sociais para compreender
a sociedade, não é? Marx, ele fazia muito bem a distinção entre aquilo que era obra humana e aquilo que era obra, digamos assim, da natureza, dialética da natureza de um lado e a dialética da história de outro. Ele não transpunha os métodos como acontece com um positivista, né? Um positivista está pensando a sociedade como um dos reinos da natureza, né? Existiria ali o reino inorgânico, o reino orgânico e o reino social, os três reinos fazendo parte de uma única natureza, não é? Com algumas distinções quantitativas. Para Marx, a distinção é qualitativa, né? Estamos diante de uma outra qualidade de ser, né? O ser social é diferente do ser natural, não é? Marx não é um positivista de forma alguma. A próxima, então, gostaria, se possível, aprofundar uma pergunta da Geisa Ferreira. Aprofundar na questão do trabalho como categoria transhistórica e do trabalho abstrato como categoria histórica. E, nesse sentido, como o trabalho pode nos auxiliar como categoria? Como categoria do método. Sim, então, Geisa, a ideia de pensar o trabalho como categoria transhistórica porque o trabalho como produção de valores de uso, ele sempre será necessário, né? Sempre será necessário para o ser social. O ser social sempre vai precisar de valores de uso de meios de subsistência para garantir a sua sobrevida, né? Para subsistir, né? Para permanecer em vida, né? O trabalho como produtor de valores de uso, ele significa ele é transhistórico, né? Existia trabalho desde que o ser social é ser social, desde que a humanidade é humanidade, existe trabalho, né? Aliás, o trabalho se constitui com a humanidade, né? A humanidade inventa o trabalho e o trabalho inventa a humanidade, numa relação aí dialética, para dizer com Marx, de um com o outro, né? Mas agora, o trabalho abstrato, o trabalho que significa a exploração da força de trabalho numa sociedade burguesa, ele é próprio das relações sociais de produção burguesa, né? O trabalho abstrato, a dimensão que é alienada, a dimensão que é explorada do trabalho, da força de trabalho, essa dimensão abstrata, aí sim, essa dimensão, ela é peculiar da sociedade burguesa e apenas da sociedade burguesa, né? Uma vez superada a sociedade burguesa, não teríamos mais essa dimensão alienada, abstrata do trabalho. A dimensão concreta de produção de valores de uso permaneceria, não é? Porque, de fato, precisamos de meios de subsistência, precisamos de produção de valores de uso, né? Para saciar nossas necessidades, né? Mas a dimensão abstrata, não. A dimensão abstrata, ela é única e exclusivamente pertencente às formas da sociedade burguesa. A próxima é do Vitor Lima. Sim. Sandra, se você passar a questão, coloca o link da frequência que o pessoal está pedindo. Tá. Beleza? A pergunta do Vitor Lima. Professor Ranieri, quais os limites do método em Marx hoje, tendo um embate contemporâneo da dialética entre Lukács e Adorno? Bom, o embate contemporâneo da dialética entre Lukács e Adorno, os limites do método de Marx. Vitor, se eu entendi bem a sua questão, assim, eu parto do princípio de que nessa discussão entre Lukács e Adorno, eu atribuo mais razão a Lukács. Eu acho que o Lukács ele está mais correto na leitura que ele tem do método de Marx, não é? Quando o Lukács ele diz que Marx criou uma ontologia do ser social,
Eu acho que Lukács ele me convenceu dessa ideia, né? Ele me convenceu de que Marx, de fato, ele produziu uma ontologia do ser social, de que o método de Marx tem essa materialidade de uma perspectiva ontológica, né? Ou seja, o primado, né, a primazia da matéria em face da razão, né, da matéria em face da ciência, não é? Nesse sentido, eu acho que os limites do método em Marx, segundo a sua expressão, esses limites eles são expandidos por Lukács, né? Eles são alargados por Lukács, ampliados por Lukács. Os limites do método de Marx ele é válido para as relações contemporâneas da sociedade burguesa, né? O método de Marx ele continua, não perdeu sua validade assim para pensar a sociedade burguesa contemporânea, não é? No século que estamos vivendo. O método de Marx ainda está em vigência, né? Gramsci ele dizia que Marx ele produziu, na verdade, o marxismo, né? É a consciência crítica da sociedade capitalista, né? O que Marx produziu é a consciência crítica da sociedade capitalista, e enquanto isso estiver em vigência a sociedade capitalista, essa consciência crítica vai continuar em vigência também, não é? Uma afirmação de Gramsci lá nos Cadernos do Cárcere, com a qual eu concordo, né? Quer dizer que esses limites do método de Marx, eles são os mais amplos possíveis, né? Para a gente pensar a sociedade burguesa ainda nas formas contemporâneas, né? E numa perspectiva ontológica, segundo Lukács nos legou, né? Eu estava olhando aqui, parece que tem um erro no formulário. Eu vou fazer a próxima pergunta, professor, e Bom, vou pessoal, ver o formulário. Tá. A do Vitor foi a última, Osmar, né? Pergunta. Sim, foi a última, Sandra. Terminamos, professor. Muito obrigada pela participação. Eu passo para o professor Osmar, então, finalizar a atividade e depois para o professor. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos e todas nessa atividade de 15 anos do Espaço Marx de Campo Mourão. Nós fizemos aí uma estratégia, um percurso, né, de bastante luta na construção desse grupo de estudos aqui na Universidade Estadual do Paraná. Quando nós chegamos aqui nesta universidade para desenvolver os primeiros trabalhos, quase não havia estudo algum, né, de obras do próprio Marx, né? Era limitado simplesmente a alguns comentadores, e aí a gente criou esse grupo lá em 2007 e começamos com essa tarefa de estudar as primeiras obras do Marx, fazer a leitura dos próprios textos do Marx, organizando eventos com convidados de todo o país, né, que trabalham, né, com afinco, né, a teoria de Marx, que se dedicam ao estudo da teoria de Marx e que têm, né, um compromisso muito grande com a luta da classe trabalhadora no nosso país. Então, o nosso objetivo, né, foi justamente, primeiro esse, né, fazer com que as pessoas, né, tivessem acesso à teoria, mas que a teoria, ela, como pensada por Marx, ela fosse colocada em prática, né, porque nos interessa a transformação efetiva, né, dessa forma de sociedade, e é esse o horizonte que a gente colocou, né, para nós, né, instrumentalizar, né, a classe trabalhadora, colocar à disposição da classe trabalhadora essa teoria. Fomos aprendendo, né, com o processo, e hoje a gente pode dizer que a gente tem um grupo, né, que tem um reconhecimento na sociedade, mas principalmente um reconhecimento por parte daqueles lutadores, né, que estão aí combatendo essa forma de sociabilidade e lutando pela constituição de uma sociedade
efetivamente emancipada, que é a sociedade comunista. Então, esse foi o horizonte principal, e vamos seguir nesse horizonte enquanto a gente não superar essa forma de sociedade que nós estamos vivendo, que produz desumanidade, que produz uma desigualdade tremenda, né, na nossa vida. E é nesse sentido, professor Ranieri, que eu quero agradecer, em nome do Espaço Marx, a tua presença aqui hoje, fechando o nosso evento de 15 anos, já anunciar para o pessoal, né, que a gente já está planejando as próximas atividades para o próximo ano, né, já estamos com um projeto finalizado, e em breve a gente começa a divulgar, né, para continuarmos aquele nosso grupo, né, que passamos o ano inteiro, né, discutindo, né, a questão do capital para os educadores, né, discutimos basicamente o livro 1 do Capital de forma introdutória ao longo deste ano, e no ano que vem a gente pretende continuar, né, esses estudos, aprofundando essa discussão com mais convidados e com mais atividades presenciais também. Então, queria passar a palavra para o professor Ranieri para fazer as suas considerações finais. Na sequência, pessoal, eu vou postar aqui o link novamente, que a professora Sandra me encaminhou, para a presença de vocês, tá bom? Então, professor Ranieri, pode fazer as suas considerações finais. Sim, Osmar, agradecer bastante mesmo. Foi um grande prazer, uma grande honra participar aqui nesse momento com vocês. Obrigado, Sandra, obrigado, Osmar, obrigado a todos que assistiram aqui, que fizeram questões, enfim, espero que eu tenha correspondido às expectativas, e que o Espaço Marx ele tenha vida longa, né, que vocês prosperem aí nessa tarefa de divulgar o pensamento de Marx, de estudar o pensamento de Marx, e estudar o pensamento de Marx significa compreender a sociedade burguesa e nos alimentar, né, nos nutrir para as lutas que estão aí diariamente colocadas em pauta, né. Meus parabéns para todos vocês, foi uma honra mesmo participar aqui desse evento. Muito obrigado. Então, pessoal, acabei de postar o link aí novamente da frequência. O link ficará aberto aí por mais uma hora, até que vocês consigam, né, registrar o nome de vocês. Quero agradecer novamente, né, a presença de todos e todas que contribuíram para que esse evento acontecesse. Quero agradecer à professora Sandra também pelo apoio, pelo companheirismo nas diversas lutas que a gente tem feito, né, Sandra? Tanto no sindicato, agora em outros espaços. Agora nós somos da base do sindicato, saímos da direção, mas continuaremos fazendo a luta em outros espaços com a mesma garra que a gente tem para defender, né, os interesses da classe trabalhadora do nosso país, da classe trabalhadora da nossa universidade e dos direitos públicos que a gente entende também que são fundamentais serem defendidos enquanto a gente ainda não está numa sociedade comunista. Mas sempre deixando aqui claro que o nosso horizonte é a sociedade emancipada e a sociedade comunista. É por isso que a gente luta, é por isso que a gente dá sentido à nossa existência. Então, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, professor Ranieri. A gente vai tentar aqui para o próximo ano organizar atividades presenciais, e aí já gostaria de deixar o convite para você vir conhecer aqui a Universidade Estadual do Paraná, o campus de Campo Mourão, aqui do interior do Paraná, e aí a gente poder, além de fazer uma palestra, fazer um curso mais extenso com a galera aqui, porque a gente sabe da tua produção e da tua contribuição que você tem feito, né, tanto na universidade, mas dirigida à classe trabalhadora. Pessoal, um abração e boa noite a todos.